are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We are reaching for the stars. We are making. Sou Diogo Assunção e nós vamos falar de uma das últimas revoluções que antecederam o segundo reinado no Brasil. Lembrando para vocês que está no contexto da história da Paraíba, que está no último edital, que é a coparticipação da Paraíba na chamada Revolução Praieira. E o que é essa revolta praieira? O que é essa revolução praieira? O que foi esse conflito? O que foi esse ideário revoltoso? De onde partiu esse sentimento? Ora, tudo começa no momento em que Dom Pedro I, que era príncipe regente, se torna imperador, que é pai de Dom Pedro II, começa o primeiro reinado em 1822 e só passa 9 anos no poder. Poxa, meu irmão, raciocínio lógico. O cara vem como salvador da pátria. Com a sua administração fajuta, com 9 anos, ele abdica em favor do seu filho. O que é isso? Sofria forte pressão, repito, forte pressão para renunciar. Mas o que ele faz? Olha, eu renuncio em favor de meu filho. O que ele quer dizer com isso? Que fosse mantida a hereditariedade, que a monarquia continuasse a acontecer. Entretanto, o moleque só tinha de 5 para 6 anos de idade. E a Constituição criada por Dom Pedro não dava a ele, 6 anos de idade, menor de idade, a condição de ser imperador, poxa. Só pessoas maiores de idade poderiam obter cargos públicos, inclusive de um imperador. Então nós tínhamos que esperar o quê? Ele completar 18 anos, fica uma discussão se é 18 ou 21, para o cargo de imperador, 18 anos. Então nós tínhamos que esperar o quê? Praticamente ele completar 18 anos de idade. Poxa, praticamente 12, 15 anos depois é que ele assumiria o posto de imperador. Entretanto, nesse exato momento, tu vai ter o quê? Tu vai ter uma relação de descentralização. Como assim, professor? Quando existe um imperador, ele é o topo, ele é o centro. Por mais que fosse um absolutismo disfarçado, ele é o centro. Tudo se concentra ao imperador. Centralização política. Mas o imperador, ele está sendo preparado para o cargo. Ele é uma criança. Então não existe a figura do imperador. O que é que se dá? Autonomia para os estados. Ou seja, na figura de regentes. É o que nós chamamos de período regencial. Aí tu vai ter a regência trina provisória, trina permanente, a regência una. Estude isso, meu filho. Isso é história do Brasil. Entretanto, essas regências descentralizadas fez nascer um sentimento que nós vamos classificar e adjetivar como movimentos separatistas.
E o que são esses movimentos separatistas? São movimentos são movimentos cujo interesse era desmembrar-se do todo do Brasil. Raciocina. O Brasil, ele é a América Portuguesa. Do outro lado tinha a América Espanhola. Por que a América Espanhola não é uma só, um país só, e sim vários países? Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Venezuela, todos aqueles países que falam espanhol. A maioria deles. Por que é um aglomerado de países e não um só? Porque lá tiveram movimentos separatistas bem-sucedidos. E por que o Brasil ele é um só? Ele é íntegro, estruturalmente falando? Porque os movimentos separatistas no Brasil, eles não foram bem-sucedidos. Ou seja, os líderes foram mortos, enforcados. Daí você pode imaginar quando você estuda cada uma dessas revoltas separatistas. Por exemplo, Revolução Farroupilha, Revolta dos Malês, Cabanagem, Sabinada, e daí você pode, Confederação do Equador, você pode se deleitar quando você estuda todas essas revoluções e essas rebeldias. A última delas é a Revolução Praieira. É justamente o contexto que é inserido a Paraíba. A Paraíba está no cenário de Revolução Praieira, por apoio a Pernambuco. Então, se dá ao luxo de, digamos que a última revolução de cunho separatista, a última revolta, que era uma ressaca dessas revoltas separatistas do período regencial. Mas vamos dar o pontapé inicial, professor. Bora, vem comigo. O pontapé inicial da chamada Paraíba na Revolução Praieira é o seu apoio a Pernambuco. Tranquilo? Apoio a Pernambuco para quê? Pelo quê? A Paraíba, assim como Pernambuco, criticava o golpe da maioridade. E o que é esse golpe da maioridade que a Paraíba criticava, questionava, não aceitava, batia de frente, se rebelava contra? Dom Pedro II, 10 anos depois do início do período regencial, então raciocínio, matemática simples. Ele tinha 5, 6 anos, agora ele tem 15, 16. Ele não podia ocupar o cargo de imperador. O que a galera faz? O Brasil é uma zona de guerra. Movimentos separatistas, por quê? Se não tem uma figura central, por que a gente vai respeitar a unidade? Então vamos cada um se transformar numa nação independente. Já pensou o Brasil ter o Nordeste um país, Rio Grande do Sul outro, Centro-Oeste outro? Seria um aglomerado de países. Então, mas por que foi um só? Porque se colocou em prática o golpe da maioridade. Qualquer brasileiro para ocupar um cargo público, dependendo do cargo, teria que ter 18 ou 21 anos. Menos Dom Pedro II, que vai ocupar esse cargo com 15, que é para o bem da nação. Ou seja, foi adiantada a maioridade a ele, só a ele, exclusivamente a ele. Por isso que a galera chama de golpe. Porque com esse adiantamento da maioridade, Dom Pedro se torna Dom Pedro II, é o fim do período regencial brasileiro e é início do segundo império no Brasil. Mas por um moleque de 15 para 16 anos de idade. Olha a responsabilidade desse adolescente, que vinha há 10 anos enxergando que a descentralização política no Brasil gerava movimentos sociais de cunho separatista e que elevavam o perigo e o caos dentro do Brasil. Aí, ó, esse golpe da maioridade, ele é visto como um modelo conservador, cara. E no Brasil, durante o período regencial, nós vamos ter 2 grandes blocos, os liberais e os conservadores, que vão estar sempre em competição. Então, se nós pudéssemos traçar um cenário para falarmos da Revolução Praieira, o primeiro deles é o golpe da maioridade. O segundo é a centralização político-administrativa trazida com o golpe da maioridade. Sim, o que é essa centralização político-administrativa? Ora, se antes com a saída de Dom Pedro I descentralizou e houveram guerras por conta disso,
Agora, com Dom Pedro II, tudo vai ser centralizado a ele. A tendência é que essas guerras sejam consideradas o quê? Não mais revolucionárias, e sim guerras de pessoas que estão desonrando o Brasil. São traidores da pátria. Assim eles vão ser tratados. Então, bora enforcar, bora fuzilar, bora emparedar. Era tratado com extrema violência todos aqueles que intentonassem a ideia de separativismo no Brasil. Então, ó, a centralização, tanto política, tanto quanto administrativa, são passos dados pelo golpe da maioridade. Beleza? O que vai acontecer é uma junção política para se estabilizar a ideia político-administrativa do Brasil. Conservadores e liberais, que são cão e gato, vão se unir para se manter uma ideia de estabilidade, para evoluir o Brasil administrativamente. Então tu vai ter a conciliação entre liberais e conservadores. Também uma consequência do golpe da maioridade. Beleza? E o sentimento revolucionário interno. Você pode até centralizar o poder, você pode até centralizar politicamente e administrativamente grupos opositores, mas o sentimento popular, esse sentimento revolucionário, ele é interno, ele é popular. Esse sentimento revolucionário popular você não pode tirar do coração, por exemplo, do paraibano, que é onde vai existir o conflito e o confronto. Por quê? E o povo assiste bestializado ao quê? Ao processo que se forma de centralização política. Então, se você pudesse desenhar, digamos que um cenário antecessor à Revolução Praieira, tá aqui, ó. E quando é esse período, professor? Bora lá, bora datar para você ficar por dentro. Independência do Brasil e início do primeiro reinado. 1822. O doido passou quantos anos no poder? 9. Então termina em 1831. Quando é que começa o período regencial? 31. Ele tem quantos anos? 10. Então quando é que acontece o golpe da maioridade? Dom Pedro II, 1841. E quando é que termina o governo de Dom Pedro II? Ó, galera, na proclamação da República. 1889. Ó, primeiro império, segundo império. Entre um e outro, movimento revolucionário chamado de período regencial e movimentos separatistas do Brasil. Então vamos lá. O cenário nacional figurava em um descontentamento social, muitas lutas e disputas separatistas do período regencial, assim como a instabilidade político-administrativa interna. O sentimento do povo não deixou de existir. Esse é o chamado ensaio geral. Mas vamos embora para Paraíba na Revolução Praieira. Vem comigo. Defesa paraibana. Revolução Praieira. Nunca esqueça, a participação da Paraíba na Revolução Praieira está contida no apoio que ela promove a Pernambuco. Em que ano? 1848. Se tu voltar lá atrás, tu vai ver que é 7 anos depois do início de Dom Pedro II assumir, através do golpe da maioridade, o poder de imperador do Brasil. Ou seja, o apoio a Pernambuco em 1848. Nós temos 3 especificidades que vão estruturar a Revolução Praieira. Primeiro deles é o que era descrito no Jornal Diário Novo. Esse era um jornal de cunho liberal e revolucionário. Professor, o que era promovido nesse Jornal Diário Novo? Manifestos ao mundo
sobre o que acontecia no Ceará, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, na Paraíba ou no Brasil todinho, doutor. O mundo sabia, era sabido pelo mundo as características de governabilidade de Dom Pedro II. E nesses jornais estavam contidas as reivindicações sociais lideradas pelo sentimento de paraibanos e pernambucanos principalmente. Tranquilo? Vem comigo. O que eles querem pela Paraíba? O que deseja o paraibano com relação ao apoio de Pernambuco na chamada Revolução Praieira? Os paraibanos querem a busca pelo voto livre. Segundo, liberdade de imprensa. Estou falando de um jornal, doutor, que era limitado pelo imperador. Quando eu falo voto livre, eu falo de reivindicação social. Ele também queria a introdução do federalismo. Para fazer o quê? Fazer do Brasil um todo. As constituições se resumirem a uma. Fazer do Brasil uma unidade. É o primeiro passo para o que nós chamamos de república. Aí vamos nós. Eles também queriam, eles quem? Os paraibanos, apoiando os pernambucanos, queriam a extinção do poder moderador. E o que é esse poder moderador? Tu não lembra, não? Quando tu estuda o primeiro reinado, vão nascer 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. É feita a primeira Constituição do Brasil, mas vai ter um quarto, que é o poder moderador, que colocava Dom Pedro I, o pai de Dom Pedro II, acima da lei, ou seja, é uma ideia de absolutismo disfarçado. E que Dom Pedro II vai tê-lo como prática de governabilidade por algum momento do seu governo. E que a Revolução Praieira vai bater de frente com esse cunho, digamos que no final do século XIX, já estamos chegando na segunda metade do século XIX, ainda existia absolutismo no Brasil, ou traços de absolutismo no Brasil. Negativo. O nosso sentimento rebelde não vai permitir. Aí, esse poder moderador vai ser combatido e a extinção dele vai ser pedido pelos paraibanos na chamada Revolução Praieira e de todos os traços absolutistas que ainda existiam no Brasil. A sua extinção pelo amor de Deus. Beleza? Trazendo todos esses traços, essas são as defesas paraibanas, especificidades, o que defendiam os paraibanos na chamada Revolução Praieira, mas o resumo final, o ensaio geral, o que é essa Revolução Praieira, paraibana e pernambucana. Vem comigo, aqui a Revolução Praieira, ela foi o quê? Ela foi um ato pró-liberalista, ou seja, um ato pró ao liberalismo, um ato pró ao federalismo. Ocorrente nos anos de, olha só, começou em 1948 a 1950. Não fica triste, mas praticamente todos os envolvidos foram mortos, presos ou condenados à traição. É a última revolta assim traçada por esse cenário apoteótico de combate ao poder moderador, ao golpe da maioridade, apoiante aos modelos separatistas e por aí tu pode continuar. Então, a revolta, a revolução, que é transformação praieira, ela é assim traçada. E por que ela tem esse nome? O nome praieira é porque esse jornal citado anteriormente, olha, esse jornal Diário Novo de cunho liberal, ele tem a sua sede na Rua da Praia. Ele era dirigido por liberais, que ali formulavam os seus atos e sentimentos de cunho revolucionário e o que mais? E o que mais? Federalista. Mamão com açúcar. Vem comigo. Quando a gente fala
de revolta praieira, de revolução praieira, as questões elas costumam ser extremamente específicas. Ela fala de um modo geral. E a tua missão é associar isso à Paraíba. Vamos nós. A primeira questão fala assim, ó. Qual a afirmação certa em relação à Revolução Praieira, ocorrida na província de Pernambuco, de 42 a 49? Vamos nós. Foi um movimento antilusitano que procurava derrubar da regência através do Partido da Ordem. B. Defendia primordialmente o comércio a nível nacional para defender a economia de trocas da província. C. Pretendia a expropriação dos senhores de terra para a proclamação de uma república independente. D. Foi um movimento popular que visava reformas sociais, principalmente a nacionalização do comércio e a desapropriação dos engenhos. E. Tinha cunho nitidamente republicano, como os demais movimentos de oposição à ordem imperial. Ou seja, a resposta correta é o quê? O quê? É o item E. Beleza? A segunda questão, ela fala assim, ó. O segundo reinado no Brasil, ele ocorreu sem as muitas instabilidades políticas que marcaram os primeiros anos da independência. Pernambuco, que mantinha uma tradição liberal, decorrente de movimentos como a Revolução de 1817, a Confederação do Equador, mostrou seu descontentamento com o governo central na Revolução Praieira de 1848. Com relação ao movimento praieiro, podemos afirmar que tinha a liderança das elites políticas liberais e expressava também radicalismo político de grupos socialistas republicanos. B. Foi cenário de confrontos militares que obrigaram o governo a reforçar suas tropas e a julgar os rebeldes presos com rigor. C. Foi um movimento político socialista. D. Ameaçou o governo central, pois contou com o apoio de militar de várias províncias do norte e do nordeste. E. Não passou de uma rebelião local, sem grandes repercussões políticas, restringindo-se a uma disputa de cargos administrativos. Você pode observar que é uma questão que tem vários contextos que podem ser inseridos. Por exemplo, tinha lideranças das elites políticas liberais que expressavam o seu radicalismo político, mas quando se fala de socialistas, ainda não está no contexto da história do Brasil. O socialismo ainda não é contexto histórico. Então você pode tirar o item A e o item C. O item B fala, foi cenário de conflitos e confrontos militares que obrigava o governo a reforçar suas tropas e a julgar os rebeldes presos com rigor. Tá certo? Tá. Mas esses confrontos foram militares? D. Ameaçou o governo central, pois contou com o apoio militar de várias províncias do norte e do nordeste. Oi. Se a D está correta, a B também está. Já a E fala, não passou de uma rebelião local, sem grandes repercussões políticas, restringindo-se a uma disputa por cargos administrativos. Então fica o cenário. Vamos lá. O cenário de confrontos militares, você vai ter a participação de militares, mas eles não vão lutar como militares, eles vão lutar como rebeldes. Por isso que o item B vai estar errado e o item correto vai ser o item D. Beleza? Já a terceira questão fala assim, ó. A Revolução Praieira foi também inspirada por acontecimentos que estavam ocorrendo em solo europeu contra as forças conservadoras do antigo regime. Qual era a sua inspiração? Guerras napoleônicas, Primavera dos Povos, Comuna de Paris, Revolução Francesa, Revolução Industrial Inglesa. Você vai ver que ela é de cunho revolucionário e iluminista. Então, a Primavera dos Povos é de cunho iluminista? Digamos que sim, mas não está inserido no contexto de tempo. A Comuna de Paris fala justamente de princípios socialistas, não está no contexto histórico do Brasil. Revolução Industrial Inglesa está acontecendo nesse exato momento. Estamos falando de século XIX. Mas o ideal mesmo é a Revolução Francesa, que é uma das principais consequências das rebeldias trazidas no Brasil contra a monarquia portuguesa. Beleza? Gente, é um contexto de extrema importância. A Revolução Praieira quase sempre é cobrada em questões de concurso. Fica esperto, tenta aglutinar a Paraíba no apoio dela a Pernambuco nesse contexto histórico. Beleza? Eu sou o Diogo Assunção, me segue nas redes sociais. O meu arroba é prof_Diogo Assunção 89. Eu tô junto contigo na tua aprovação. Valeu, gente. Até a próxima.
E agora nós iremos falar de uma das principais especificidades da história da Paraíba. É a revolta do quebra-quilos. Professor, que nome enigmático é esse? Da onde vem quebra-quilos? Você, potencialmente falando, baseado na idade que você possui, dificilmente você viveu a era das balanças, que não foi a digital. Aquelas balanças artesanais, muitas vezes, elas tinham fragilidades quando se falava nas medidas de peso. Nós tínhamos, por exemplo, a balança de 2 pratos. Você colocava os pesos em um prato e você colocava o que você queria no outro. Tinha que achar o equilíbrio. Quando elas estavam equilibradas, no pêndulo estava retinho ali, tu tinha o quê? A medida correta do que tu estava levando. Aqueles pesos, eles poderiam ser adulterados. Se isso acontecesse, era um crime, porque existia um sistema de medidas. Mas é claro, isso não é uma alegação oficial. Poderia existir, sim, comerciantes que burlavam os seus pesos. Botavam no de 1 quilo, 1,2 kg. Para quê? Para vender a mercadoria a mais, não é assim? E ganhar mais lucros com isso, quebrando assim um pouco do consenso do que nós chamamos de honestidade. Isso acontecia só no Brasil, isso acontecia no mundo todo. Os sistemas de medida, eles são importantíssimos para tu entender a logística de evolução social dos tempos. E a revolta do quebra-quilos é uma revolta estrutural da Paraíba que fazia com que os tempos paraibanos fossem evoluindo, é um sistema de medida de grandeza universal, e que a sociedade local, de alguns determinados pontos, não aceitou fazer parte desse consenso. Não se adaptou a esse processo porque, digamos, foi rápido demais. Não, foi uma década de adaptação, mas freava o ímpeto comercial logista da região. Quais são esses sistemas de medida? Como nós podemos nos adaptar a esse processo? Vem comigo. A revolta do quebra-quilos. Primeiro, tu tem que saber quais são as unidades de medida que costumavam ser utilizadas naquela época. A polegada, de um lado a outro do teu dedo. O palmo, a ponta de um dedo a outro. O pé é aquela passada que você vai caminhando de um lado, pé um na frente do outro. Aí tu tem o passo, quantos passos eram dados por uma medida de tamanho. A jarda, o que é a jarda? A braça é de um lado para o outro, a jarda é a metade. Ou seja, a braça é de um braço para o outro, a jarda é meia braça. E o cúbito, que é isso aqui, ó, do cotovelo para a ponta do dedo. São sistemas de medida, como a braça, tu vai ter a légua, o hectare, a tarefa. Todos são medidas na qual criava um sistema padrão. Entretanto, regionalizado, na qual uns se desenvolveu mais do que outros. Não se tinha um sistema de medida exato. Como, por exemplo, hoje, ninguém mede mais nada por léguas. Isso é cultura social popular. As pessoas medem hoje por metros e quilômetros. Acabou. As pessoas hoje não medem mais por decigramas, centigramas ou gramas. As pessoas medem por quilograma e a fração do quilo. Então, é um sistema único de medida que foi universalizado no século XVIII. E aí, ó, é onde começa a revolta do quebra-quilos em 1874, 1875, que fala assim, ó, em 1862 foi aprovado o sistema métrico francês. É a universalidade das medidas. A universalidade das medidas sendo trazidas para o Brasil. E todas as regiões tinham que se adaptar. Eu não quero me adaptar. Eu não vou me adaptar. Problema é seu. É um sistema implantado, introduzido por Dom Pedro II e todo mundo vai ter que adaptar-se. Eu vou me rebelar.
eu vou me revoltar. Você vai ser retalhado, porque isso é uma determinação do poder central. Já começamos o ensaio da revolta do quebra-quilos. Aí, ó, em 1872, olha só, uma década de adaptação, foi criado a lei de número 1157. Isso é um decreto real. Foi promulgado, sim, isso foi em consenso. Isso foi discutido em assembleia, ou seja, é criado um decreto, a lei de número 1157, início da utilização das medidas francesas de ímpeto de lei. Agora é lei imperial através de decreto. Tem que cumprir, ou seja, o cumpra-se é obrigatório. E quem não quiser cumprir vai sofrer danos e retaliações. Porque o governo vai fiscalizar aqueles que não cumprirem, serão punidos. Aí vamos nós. Lembrando também que os impostos que o governo cobrava agora vão ser nesse novo padrão. Então suponhamos que tu tem um comércio e tu não segue os padrões de comércio, ou seja, de venda, do sistema de medida universal. Lembrando que os teus impostos serão pagos nesse sistema. Como é que tu vai se adaptar? Como é que tu vai saber o que tu está dando de imposto, o que tu está vendendo e comprando? Tinha que ser numa universalização só. Os sistemas de medidas, todos são no mesmo programa universal. Enfim, suponhamos, eu vendo pão, professor, tu vende pão no quilo. Por que tu compra farinha de trigo no quilo? Por que tu compra todas as misturas, o açúcar, o sal, no quilo? Quando tu paga imposto baseado na quilograma de venda. Então, tudo isso é relacionado a um sistema de medida. Aí, ó, observação. A Paraíba, ela não vai se adaptar ao sistema de medidas introduzidos pelo governo. Olha só. Foi introduzida em 1862, chegou aqui. Tivemos 10 anos para nos adaptar. E aí tu vai ter o quê? A Paraíba não se adaptando. O que é que ela vai fazer? Olha o que ela vai fazer. Ela vai se revoltar contra esse sistema. Isso vai ser uma considerada revolta popular, buscando direitos sociais, reivindicações sociais. Eu quero os meus direitos. Vem comigo. Consequências da não adaptação da Paraíba ao processo. Lembrando que é um processo social, mas também é comercial. Os comerciantes paraibanos vão se rebelar, ou seja, eles se rebelam contra o sistema. Como? Ora, como? Tá ali no jardão, no bordão. Eles vão quebrar os quilos. Mas vamos lá. O povoado de Fagundes vai ter um cenário apoteótico gigantesco. Por quê? Lá no povoado de Fagundes, os comerciantes que negociavam em sistema de feiras, eles vão começar a rebolar os quilos, quebrar os quilos trazidos pelo sistema de medida universal imposto pelo governo. Lá em Fagundes, vai se estruturar o início da revolta e da rebelião. Como foi que se deu esse processo? O rei, ele enviava coletores de impostos. E esses impostos eram baseados em quê? No sistema universal. Esse sistema universal dos coletores de impostos não vai bater com as medidas de quilos, gramas e pesos que eram promovidos pelos comerciantes nas feiras. O que é que eles vão fazer? Quando esse rei envia esses coletadores, os comerciantes paraibanos, principalmente o de Fagundes, vão começar a quebrar os quilos padrões. Quebravam e se livravam da prova.
que era um rio chamado de Açude Velho. Eles quebravam os pesos e jogavam no Açude Velho. Para quê? Para só sobrar no sistema o peso deles. E os coletadores de impostos, esses coletores de impostos, se fossem cobrar os impostos, tinha que ser pelas medidas dos paraibanos. Então, ó, quer cobrar imposto? Usa a minha medida. A tua medida eu vou quebrar, vou jogar fora, ela não vai mais nem existir. É a ideia do quebra-quilos, ou seja, quebravam os pesos de quilos. Para quê? Para não ser injusta a cobrança do imposto. Por quê? Porque os comerciantes vendiam nos pesos deles, que já estavam ultrapassados, só que os coletores queriam cobrar os impostos em cima do peso universal. Eles pegavam os pesos universais, em forma de rebeldia, quebravam os quilos e jogavam. Aí, ó. João Carga d'Água é o grande líder revoltoso e rebelde, junto com Neco de Barros. Esses são os dois nomes mais falados da revolta do quebra-quilos. Eles são considerados os líderes da revolução e da revolta do quebra-quilos. Observação que pode ser cobrado na tua prova. Observação que pode ser trazido para ti em forma de contexto, através de um texto, de uma citação. Nessa época, o rei, ele cobrava 320 réis por carga de mercadoria na feira. E essa carga era medida como? Com os pesos universais. Se tu quebrava os quilos, a carga poderia ser maior, porque o coletor de impostos vai cobrar em cima das medidas do dono da carga. Então eles burlavam as medidas para ter uma maior quantidade de carga. Costumavam dizer que eles davam os pesos que pesavam menos para serem cobrados as cargas, depois eles guardavam esses pesos, pegavam pesos diferentes para quando fosse vender a mercadoria. Então eles pagavam o imposto com um peso que rendesse mais lucro para eles e vendiam esses produtos na feira com pesos que rendessem mais lucros para eles. Ou seja, os comerciantes, eles eram desenvoltosos. Eles criavam sistemas na qual aumentavam o lucro nos seus bolsos. Daí, ó, o rei cobrava 320 réis por carga de mercadoria. Esse é um padrão criado pelo rei, que deveria seguir o padrão de cobrança universal. Nós temos duas especificidades que são cruciais para a tua prova. Primeiro, o imposto do chão. E segundo, a pacificação da revolta do quebra-quilos. O que é o imposto do chão? Meu irmão doido, os comerciantes chegavam com as cargas e eles colocavam essas cargas no chão. Aquelas feiras no chão, não tinha as barraquinhas de burro, não. E era cobrado do comerciante pela metragem que ele ocupava no chão. Os coletores de impostos eram cruéis, não, mano? Ou seja, o que tu ocupar de chão é cobrado o imposto de ti. Beleza, massa, show. É o chamado imposto do chão. O que é que o comerciante vai fazer? Vai criar um balaio e vai deixar a mercadoria toda na cabeça. Acaba passar o dia todinho com a mercadoria na cabeça. Quer vender? Baixa o joelho aqui, ó. Pega a mercadoria que tu quer, tá aqui. Depois eu boto na cabeça, não boto nem no chão, que é para mim não correr o risco de ser cobrado. Vamos nós. O que é que os cobradores faziam? Muito malas. Ofereciam aí, ó, um cigarro, que um fumo para tu mascar. Aí o que é que o comerciante fazia? Tirava os pesos da cabeça, botava no chão para fumar um cigarro dado pelo coletor. Enquanto ele fumava o cigarro, o coletor fazia o quê? O imposto. Olha que calfatruagem, como diz o Matuto. Aí, ó, toda mercadoria colocada no chão era cobrada. Automaticamente, se toda mercadoria colocada no chão era cobrada, o povo, ou seja, ficava com as suas mercadorias na cabeça para não pagar o imposto. E aí fica a curiosidade do cigarro, né? Ou seja, que os cobradores de impostos davam cigarro para os comerciantes terem que pagar esse imposto. Professor, e a pacificação? Como foi essa pacificação da revolta do quebra-quilos? Você pode observar, será dado pelas forças militares,
com uma forte repressão. Essa forte repressão gerou milhares de mortes? Não, centenas. Essa é uma revolta. Entretanto, ela é vista como pão com ovo, como café com leite. Vão ter pessoas que vão morrer? Vão ter pessoas que vão morrer. Mas não foi considerada uma grande revolução, uma grande rebelião. A revolta do quebra-quilos, a rebelião do quebra-quilos, é importante para o contexto histórico, por quê? Porque os paraibanos nunca se entregavam no seu sentimento anti-imperialista. Tranquilo? Eles sempre batiam de frente com aquele bordão dado na nossa aula passada, que o paraibano tem o contexto de identidade cultural de homem, de mulher, de existente como um todo, vibrante, lutador, aquele na qual luta por seus objetivos. E a revolta do quebra-quilos é só mais uma delas. Revolta simples, fácil, pequena, curta, grossa, e que tu jamais poderás esquecer ou não lembrar de um negócio como esse. Por quê? É o tipo de questão que tu vai acertar e que tu jamais vai poder errar, porque é tão simples, é tão curto, é tão grosso. Lembrando também que nós estamos falando de características sociais. Estamos lutando por direitos civis, melhor condição de vida, melhor lucro para melhorar de vida. Então, é um movimento econômico? É. Comercial? É. Mas também é um movimento social. Beleza? E que envolve questionamentos políticos e contrariedades. Vamos para as questões? A primeira fala assim, gente, ó. Quebra-quilos foi a denominação dada aos movimentos sociais ocorridos na Paraíba e Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas, contrários à lei aprovada em 26 de julho de 1862, vigorando a partir de 1872, como vocês viram no quadro, que determinava a adoção do sistema métrico decimal único em todo o Império Nacional. Considerando a ampla repercussão desses movimentos, contrários à ordem imperial, a cidade é a alternativa correta. Os manifestantes almejavam a definição legal de um sistema de pesos e medidas para cada província. B. O Partido Conservador, no comando político das províncias envolvidas, apoiou o movimento quebra-quilos. C. A Igreja Católica e a maçonaria reivindicaram, junto com os comerciantes, contra a obrigatoriedade da lei imperial. Isso é óbvio que não. D. Os setores populares se renderam após negociações pacíficas com as forças policiais provinciais e o governo central. E. Os protestos eram avessos à adoção do sistema métrico decimal único e também aos altos preços, custo de vida elevado e cobranças de impostos. Resposta correta é o item E. Tá na cara, né, galera? Segunda questão. Olha que massa. Apesar da rigidez da estrutura econômico-social baseada no latifúndio e no trabalho escravo, as massas populares sempre procuravam assinalar a intensa participação na história da Paraíba. Faça a associação das colunas. Aqui é tipo uma revisão geral, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos nós. Revolta que ficou assim conhecida pela modificação que provocou no sistema de pesos e medidas. Qual é? Revolta do quebra-quilos. Qual o primeiro item é o item 4. Então só pode ser ou a A ou a B. Não é assim? A sequência correta ou a primeira ou a segunda. Vamos olhar a segunda. Revolta contra a atitude autoritária de Dom Pedro I. O objetivo de seu líder era reunir as províncias do Nordeste em uma república. É a Confederação do Equador. Então, a Confederação do Equador é a 2. Ou seja, 4-2, tu já matou a tua questão. A sequência correta é a segunda. 4-2-3-5-1. Beleza? Ou seja, tá na cara. Já ganhou aí minutos numa questão de concurso. Beleza? Gente, a revolta do quebra-quilos, na terceira questão, ela é vista assim, ó. Olha só. Leia o texto a seguir sobre algumas revoltas populares que ocorreram na Paraíba no século XIX. Essa questão eu vou trabalhar ela mais de uma vez, porque ela é uma revisão geral. Olha só. A ocorreu em 1874, ficou assim conhecida pela modificação que provocou no sistema de pesos e medidas, fato este que desencadeou uma grande revolução na Paraíba, ou seja, a revolta do quebra-quilos. Então já fica na cara que a primeira é a revolta do quebra-quilos, automaticamente é o item A. A segunda fala assim, ó, vamos lá, revolta do ronco da abelha, ocorreu em 5 províncias do Nordeste. Os revoltosos eram contrários ao decreto imperial que obrigava a população a fornecer dados pessoais, tais como
número de nascimento, óbito da família, filiação, estado civil, cor da pele, entre outras. Ou seja, terceira, essa é uma outra aula específica que a gente vai ter. Terceira, na Guerra dos Mascates, os revoltosos eram os liberais adversativos dos conservadores, né? E por aí vai. Ou seja, a revolta que iniciou em Recife, os liberais exigiam a divisão dos latifúndios liberais de imprensa e fim da oligarquia política. A alternativa correta que preenche as lacunas, qual é? É justamente a revolta do quebra-quilos. Você se basearia pela revolta do quebra-quilos, sabendo dela, você saberia que o primeiro item é ela e que não se repete nenhuma das outras. Então, você já marcaria o item A, ganhando aí mais um tempinho para resolver outras questões num concurso, esporadicamente falando. Beleza? Gente, a revolta do quebra-quilos é uma especificidade, é uma particularidade, é um movimento social de cunho provincial, é uma revolta na qual se luta por direitos civis, por melhores condições de vida, por uma maior quantidade de lucros, por um barateamento do preço dos impostos e assim se ter um sistema justo, único, na qual pudesse se desenvolver regiões, uma delas é a Paraíba. Beleza? Galerinha, eu vou ficar por aqui. Meu nome é Diogo Assunção, me segue nas redes sociais, o meu arroba é prof_Diogo Assunção 89. A gente está junto para a tua aprovação e eu vou estar contigo sempre. Me segue lá, tira tuas dúvidas no meu privado, eu vou te responder com certeza. Vou estar colocando vídeos nas minhas redes sociais para tu estar acompanhando as questões da Paraíba. Beleza? Forte abraço e até a próxima. Valeu!